Porque Deus permite o mal. Resumindo, quem conhece a história de Noé, sabe que ele era um dos poucos que ainda permaneciam fiéis a Deus em sua geração. No livro de Gênesis, em um mundo tomado pela violência, pela corrupção e pelo pecado, Noé se destacava não por ser perfeito, mas por não ter se corrompido como todos os outros. Enquanto a humanidade se afastava cada vez mais de Deus, Noé ainda ouvia. Por isso, ele foi escolhido. Não por ser melhor que todos, mas por ainda andar com Deus em meio ao caos. Diante de uma humanidade entregue ao mal, Deus decide agir. O dilúvio não foi um ato impulsivo, foi juízo. Durante 40 dias e 40 noites, uma tempestade impiedosa caiu sobre a terra, cobrindo tudo e ceifando a vida de todos aqueles que haviam se afastado completamente de Deus. Mas antes disso, Deus deu um caminho. A arca, com ela pronta, Noé, sua família e casais de cada espécie de animal entraram. Não era apenas sobrevivência. Era a preservação da vida. Quando as águas finalmente baixaram, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Ali, um novo começo se iniciava. Noé, sua família e os animais saíram da arca. A terra havia sido limpa, mas a história continuava. Então Deus fez uma promessa: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais toda a vida será destruída pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E então, ele nunca mais destruiu nenhuma civilização com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, colocou o arco-íris nos céus. O meu arco tenho posto nas nuvens. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Não apenas como algo bonito, mas como um lembrete. Deus é paciente, mas o mal nunca passa despercebido. Essa promessa de não destruir novamente a terra com um dilúvio provocou impactos importantes na história da Bíblia. A aflição causada pela aparente, entre aspas, ausência de Deus, fez com que Moisés, por exemplo, passasse pela seguinte situação. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? O contexto é o seguinte: o povo de Israel estava acampado em Refidim. O grande problema: não havia água. A situação escalou rápido. O povo não apenas reclamou, mas brigou com Moisés, chegando ao ponto de ameaçar apedrejá-lo. Eles questionaram por que haviam saído do Egito para morrer de sede no deserto. Então, Deus ordena que Moisés fira a rocha no Monte Horebe com seu cajado. Ao fazer isso, a água brota milagrosamente para saciar a sede de milhares de pessoas. Moisés dá nomes específicos ao lugar para que o erro do povo não fosse esquecido. Massá significa a tentação ou prova. Refere-se ao fato de terem colocado Deus à prova. Meribá significa contenda ou briga. Refere-se à discussão agressiva contra a liderança de Moisés. O versículo 7 destaca o pecado de Israel não como uma simples sede física, mas como uma crise de fé. Mesmo após terem visto as 10 pragas no Egito e a abertura do Mar Vermelho, na primeira dificuldade prática, eles duvidaram da presença de Deus. Eles condicionaram a fidelidade de Deus à satisfação imediata de suas necessidades. Saindo do livro de Moisés e indo para o de Jó, ele diz o seguinte: Jó, capítulo 30, versículo 20. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, e não olhas para mim. Neste ponto do livro, Jó já perdeu seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Ele está sentado nas cinzas, sofrendo com chagas terríveis. O questionamento central aqui não é se Deus existe, mas sim porque lhe parece indiferente. Jó apresenta 2 queixas principais: ausência de resposta, clamo, e não me respondes. Jó sente que suas orações estão batendo em um teto de bronze. Para quem sempre teve uma relação íntima com o Criador, o vácuo da resposta é pior que a própria doença. Estou em pé, e não olhas para mim. Na cultura bíblica, Deus olhar ou inclinar o rosto significa a favor e socorro. Jó sente que está parado diante de Deus, expondo sua miséria, mas que Deus desviou o olhar. Depois de Jó questionar o silêncio de Deus no capítulo 30, Deus finalmente quebra esse silêncio. Ele não aparece com um relatório de justificativas, mas responde com 70 perguntas sobre a criação. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Quem encerrou o mar com portas? Deus leva Jó a um tour pelo universo, mostrando que, se Jó não consegue entender como a chuva se forma ou como as estrelas são sustentadas, ele também não teria capacidade intelectual para compreender os fios complexos da justiça divina. Então, Jó responde:
Bem sei o que tudo podes. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O fim de Jó começa aqui. Ele descobre que conhecer a Deus é mais importante do que entender o sofrimento. Ele para de focar no seu porquê e descansa na soberania de quem governa o cosmos. Agora, Davi, o Salmo 22 versículo 1, contém uma das frases mais impactantes da Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Embora o motivo exato da composição não seja detalhado no texto, o salmo é atribuído ao rei Davi. Ele descreve um estado de angústia extrema, onde o salmista se sente cercado por inimigos e abandonado por Deus. O salmo é um lamento individual, começa com um grito de abandono, mas alterna entre a dor presente e a lembrança da fidelidade de Deus no passado. Davi chega a se descrever como um verme no versículo 6. Desprezado pelo povo e zombado por aqueles que o veem sofrer. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Para o cristianismo, o Salmo 22 é considerado um salmo messiânico, pois descreve com precisão detalhes da crucificação de Jesus, centenas de anos antes de o evento ocorrer. O contexto central do versículo 1 é o paradoxo da fé. O autor o chama a Deus de meu Deus, com relação de proximidade, mas pergunta por que me desamparaste. Com sentimento de distância, o salmo não termina em desespero. Do versículo 22 em diante, o tom muda radicalmente para louvor e vitória, prevendo que todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Portanto, o contexto é a transição do sofrimento profundo para a exaltação final. Agora, vamos para o livro de Mateus, onde exatamente, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se sentia desamparado, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse isso no momento da crucificação. A hora nona corresponde às 3 horas da tarde. Jesus já estava na cruz às 6 horas. O texto menciona aqui, das 2 às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. O grito ocorre no auge dessa escuridão. Este é o momento da substituição. Acredita-se que, ao carregar o pecado da humanidade, Jesus experimentou a separação espiritual do Pai pela primeira vez na eternidade, já que Deus, sendo santo, não pode habitar com o pecado. O grito mostra que Jesus não era um super-herói imune à dor ou ao medo. Ele sentiu o abandono, a angústia e o isolamento físico e emocional de forma real, enquanto Davi escreveu o salmo em um momento de angústia pessoal sentindo-se abandonado, mas não estando de fato. Jesus viveu o abandono real para que os outros não precisassem vivê-lo. Não é só dor física. É um peso emocional e espiritual absurdo, porque quebra uma expectativa. A gente pensa, se alguém nunca seria abandonado, seria ele. E mesmo assim, ele sentiu isso. Ou seja, mesmo naquele momento, parecia abandono, parecia silêncio, parecia fim. Mas não era. E é isso que bate forte, porque conecta com qualquer pessoa que já pensou, Deus sumiu da minha vida, agora vem cá. Pare o que você estiver fazendo agora e preste atenção no que direi agora. De um humano para outro humano, se até Jó, Davi e até mesmo Jesus se sentiram abandonados por Deus em momentos de extrema dificuldade, agonia e sofrimento, quem somos nós? Não é que tenhamos menos valor, mas os mistérios de Deus são totalmente indecifráveis para nós, pecadores mortais. E tá tudo bem. Porque no final, Deus nunca esteve ausente. Você só ainda não entendeu o que Ele está fazendo. E como isso se aplica nos dias atuais? Sabemos que o mundo de hoje está perdido. Basta olhar ao redor. A internet e as notícias não mentem. Traições, pais tirando a vida dos filhos, filhos tirando a vida dos pais, prostituição, presencial ou virtual, sendo vendida como profissão digna, homens tirando a vida de suas companheiras, injustiças sendo cometidas pelo próprio sistema judiciário, guerras, fome, doenças e mais uma infinidade de coisas ruins que podem fazer muitos duvidarem se há de fato um Deus olhando por nós. Se sim, por que a realidade é tão cruel? Eu te respondo, o ser humano já nasce tomando uma direção errada. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Nunca mais. Foi o que ele disse. O ser humano literalmente já nasce pecando.
Cabe a ele utilizar do livre-arbítrio para escolher o caminho certo em sua vida. Se não o fizer, esse direito de fazer o que pensa, ainda assim, não será violado. Mesmo que pratique-o para o mal, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Aqui, ele é claro, ele não apenas nos dá a liberdade, mas ele manda escolher o que queremos. Deus criou humanos, não robôs. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é medo. É escolha própria. Ele precisa apenas da permissão para trabalhar em nossa vida. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Isso é amor. É presença recíproca de ambos num ambiente onde Deus e o homem estão ali porque querem estar. E se existe uma regra que nunca falha, é a seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Existe alguma história que você conhece de alguém que só plantou o mal durante toda a sua vida, mas no fim teve o que mereceu? Comenta aqui embaixo. Deixe seu like e se inscreva no canal. O canal Salvo do Século XXI agradece sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.